Olá, seja bem-vindo à minha aula sobre ligação covalente. Nessa aula vamos aprender a estrutura de Lewis, carga formal, expansão do octeto, ressonância e eletronegatividade. O que é a ligação covalente? Segundo Lewis, a ligação química covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos. A tendência é que os átomos adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre, com 8 elétrons no nível de valência, ou no caso do hidrogênio, a do gás hélio, que é um gás nobre, que somente tem 2 elétrons no seu nível de valência. Já o IUPAC caracteriza a ligação covalente como uma região com densidade eletrônica relativamente alta entre os núcleos, que surgem por menos em parte do compartilhamento de elétrons e dá origem a uma força de atração e a uma distância internuclear características. Como definimos essa estrutura de Lewis? Primeiro, o símbolo de Lewis para um átomo consiste no símbolo químico do átomo mais um ponto representando cada elétron de valência. Por exemplo, o lítio. O lítio tem sua configuração eletrônica 2s1, ou seja, ele tem um elétron na sua última camada, na camada de valência. Como o lítio será representado na configuração de Lewis, no símbolo de Lewis? Será Li e um ponto. O berílio, 2s2, 2 elétrons. Berílio, 2 pontinhos. E assim sucessivamente em cada elemento da tabela periódica. A partir da configuração eletrônica, saberemos como ficará o símbolo de Lewis. Como determinar a estrutura de Lewis para moléculas diatômicas? Primeiro, devemos determinar o número total de elétrons de valência para a molécula. Temos aqui o Cl2 como exemplo. O Cl2 tem 14 elétrons. Esse é o número total de elétrons de valência do Cl2. Segundo passo, devemos ligar os átomos. Um traço representa um par de elétrons compartilhados. Cl, traço Cl. Terceiro, colocar os elétrons restantes aos pares nos átomos que estão ligados. Então, Cl está ligado ao Cl e deu aí 2 elétrons. Eu tenho mais 12 elétrons para distribuir, então vou distribuir aos pares. 3 pares para o Cl, contando 6 elétrons, e 3 pares para o outro Cl, contando 6 elétrons. Essa é a configuração eletrônica de Lewis. Essa é a estrutura de Lewis para o Cl2. Também pode ser representada dessa forma, com 2 pontinhos no lugar do traço, mas a IUPAC não considera essa estrutura aqui mais recomendada. A IUPAC recomenda essa estrutura. Depois, devemos verificar se os 2 átomos complementam o octeto, 8 elétrons, ou 2 elétrons no caso do átomo de hidrogênio. Contando aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para cada átomo de cloro. Então, o octeto está completo. Caso necessário, redistribuir os elétrons, ligações múltiplas, até que cada átomo complete o octeto. Nesse caso aqui, não será necessário. Continuando. Ordem de ligação. O que é a ordem de ligação? A ordem de ligação indica o número de pares de elétrons compartilhados entre 2 átomos. Então, temos uma formulazinha para a ordem de ligação, que é o número de pares de elétrons compartilhados entre 2 átomos sobre o número de interações que mantém os átomos unidos.
temos aqui novamente o cloro, Cl2, o gás cloro, com 14 elétrons. Aqui é a configuração que a gente fez anteriormente, de Lewis, né? A estrutura de Lewis que fizemos anteriormente. E vamos calcular a ordem de ligação. Então, será a ordem de ligação ClCl, será número de pares de elétrons compartilhados entre os átomos ClCl, foi um par de elétrons compartilhados. Então, vai ser 1 sobre o número mínimo de interações que mantém os átomos unidos, que é 1. É somente uma interação entre dois átomos. A ordem de ligação, sendo igual a 1, indica que essa é uma ligação simples. Temos aqui outros dois exemplos de moléculas diatômicas, H2 e O2. O H2, nós temos 2 elétrons. Vamos fazer a ligação H com H, o hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron, então vamos compartilhar. Compartilhando, essa é a estrutura de Lewis para o hidrogênio, para a molécula de H2. A ordem de ligação será número de pares, 1. Número de pares de elétrons compartilhados, 1, sobre número de interações entre os átomos. Só teve uma interação entre os dois átomos, então é 1 também. A ordem de ligação foi igual a 1, então a ligação simples. Oxigênio. Molécula de O2 tem 12 elétrons. Eu vou compartilhar um oxigênio com outro oxigênio. Eu formei essa estrutura aqui de Lewis. Como que eu acho a ordem de ligação? Número de pares de elétrons compartilhados. Foram compartilhados 2 pares de elétrons entre essas duas moléculas. Então, é 2 sobre número de interações entre os átomos. Foi somente uma interação entre dois átomos. 2 sobre 1, a ordem de ligação deu igual a 2. Isso significa que temos uma ligação dupla, e é realmente o que acontece. Agora vamos saber mais um conceito que vai ajudar na estrutura de Lewis, que é a carga formal. A carga formal é a carga que um átomo teria se as ligações fossem perfeitamente covalentes e o átomo tivesse exatamente a metade dos elétrons compartilhados das ligações. Aí nós temos uma formulazinha. Carga formal é igual a elétrons de valência do átomo menos, entre parênteses, meio vezes elétrons dos pares compartilhados mais elétrons dos pares isolados. Vamos ver exemplos de cálculo dessa carga formal. Temos aqui uma ligação de hidrogênio e hidrogênio. Vamos calcular a carga formal dela. O hidrogênio tem um elétron de valência. Então, vai ser 1 menos, entre parênteses, meio, vezes elétrons dos pares compartilhados. Um par compartilhado tem 2 elétrons. Então, os elétrons dos pares compartilhados entre hidrogênio e hidrogênio é 2, mais elétrons dos pares isolados. O hidrogênio não tem nenhum par isolado, então vai ser 0. Essa carga formal deu igual a 0. Carga formal igual a 0 indica que a molécula está estável, está na sua melhor forma. Outra carga formal para o Cl, 7 elétrons de valência menos meio vezes 2, que são os elétrons dos pares compartilhados, mais 6, que são os elétrons dos pares isolados. Ai, gente, desculpa, aqui é oxigênio, tá? Aqui temos a carga formal do oxigênio, será 6, que é os elétrons de valência do átomo, menos meio, vezes 4, que são o número de elétrons dos pares compartilhados, mais 4, que são os elétrons que estão isolados ao redor do átomo. A carga formal também deu igual a 0.
Estrutura de Lewis para moléculas poliatômicas. Nós vimos como calcular a estrutura de Lewis para moléculas diatômicas, agora para moléculas poliatômicas. Primeiro, devemos determinar o número total de elétrons de valência para a molécula, considerando a carga da espécie. Por exemplo, PF3, com 26 elétrons. Nós colocamos aqui P como átomo central, que pede embaixo escolher o átomo central com menor energia de ionização, forma o maior número de ligações. Ligar o átomo central aos átomos terminais, um traço representa um par de elétrons compartilhados. Foi o que fizemos aqui abaixo. Depois, colocar os elétrons restantes aos pares nos átomos terminais. Se ainda sobrar elétrons, colocá-los no átomo central. Então, nós sabemos que a molécula PF3 tem 26 elétrons. Nós temos que distribuir esses 26 elétrons. Vamos conferir se temos 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Falta 2. Vamos colocar no átomo central. Depois disso, vamos verificar se todos os átomos completam um octeto, com 8 elétrons. O F. Os Fs estão completando o octeto, 6, 7, 8. Vamos ver o P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos completam o octeto. Caso necessário, redistribuir os elétrons, até que cada átomo complete o octeto. Nesse caso, não há necessidade. Vamos calcular a carga formal do PF3? A carga formal para o átomo central P. P tem 5 elétrons na sua camada de valência, menos meio, vezes o número de elétrons dos pares compartilhados. Ele tem 3 pares compartilhados, 6 elétrons, mais elétrons desemparelhados. O P tem 2. A carga formal dele deu 0. Agora, a carga formal do F deu 7, o seu elétron de valência, menos meio vezes 2, que são os elétrons compartilhados, mais 6, que são os elétrons que estão em volta do átomo F. Essa carga formal deu igual a 0. Agora, a ordem de ligação. Vocês lembram como calcular a ordem de ligação? Que é o número de pares ligados, que são 3 do átomo central, sobre o número de interações. O átomo está se interagindo com 3 outros átomos. O átomo central está interagindo com 3 outros átomos. Então, o número de interações também é 3. Então, a ordem de ligação é igual a 1, indicando ligações simples. Aí aqui temos exemplos de expansão do octeto. Átomos localizados a partir do terceiro período da tabela periódica pode acomodar mais de 8 elétrons, expansão do octeto. Aí aqui temos o exemplo do XeF2 com 22 elétrons. Aí aqui tem os cálculos da carga formal, da ordem de ligação. Temos também o exemplo do SF6 com 48 elétrons. Temos a carga formal dos elementos e a ordem de ligação. Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo e darem uma olhadinha, mas é praticamente os passos que a gente fez anteriormente. Aqui, outro exemplo, o SO2, também é de expansão do octeto. Agora, ressonância. Ressonância também é um dos tópicos que a gente vai aprender hoje na aula de ligação covalente. Algumas moléculas, elas podem ser representadas por mais de uma estrutura de Lewis. É o que acontece com o O3, com 18 elétrons. Temos aqui
o O3. O O3, ele deverá ter uma dupla, por isso esses elétrons passam para cá, e vai ficar uma dupla com o oxigênio central e uma simples com outro oxigênio. Porém, a gente pode ter essa dupla do outro lado, com o outro oxigênio, que vai ser a mesma coisa, não vai ter diferença. Então, essas duas estruturas são estruturas de ressonância equivalentes, ou seja, não são a mesma estrutura e, ao mesmo tempo, apresentam iguais formas, só muda a ligação. Vamos calcular a carga formal delas? Olha, do oxigênio em vermelho. Oxigênio, 6 elétrons de valência, menos meio vezes 4, que são o número de elétrons compartilhados, mais 4, que são os elétrons que estão ao redor do átomo, que não foram compartilhados. Deu 0. Oxigênio em preto, 6 menos meio vezes 6 mais 2 igual a mais 1. Oxigênio em azul, 6 menos meio vezes 2 mais 6 menos 1. Do outro lado, da mesma forma, você vai mudar aqui, vai trocar o oxigênio, a ligação do oxigênio vermelho para o oxigênio azul. E a ordem de ligação será 3, que é o número de ligações duplas, que é o número de ligações em pares sobre as interações entre os átomos, ou seja, há duas interações do átomo central com os dois átomos periféricos. Aí a ordem de ligação vai ser 1,5. O O3 é uma estrutura bastante importante na questão de ressonância. Aí aqui vamos fazer um exercício de ressonância. Aqui pede para fazer as estruturas de Lewis para o SCN-, com 16 elétrons, e indicar se há híbridos de ressonância. Então, vamos fazer o SCN- com 16 elétrons. Aqui fizemos as ligações do átomo central com os átomos periféricos, distribuímos os 16 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Distribuímos os 16 elétrons. O que acontece? A gente pode mudar essa estrutura. Podemos fazer duas ligações duplas, uma ligação dupla do carbono com o S e do carbono com o N. Ou podemos fazer 3 ligações do C com o N e uma ligação do C com o S. Ou podemos fazer 3 ligações do C com o S e uma ligação do C com o N. Essas estruturas são estruturas de ressonância? Sim, são estruturas de ressonância, mas não são equivalentes. Esta primeira estrutura aqui, é a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Por que eu sei isso? Pelas cargas formais. Eu calculei a carga formal de cada átomo aqui da estrutura, de cada átomo aqui da estrutura e de cada átomo aqui da estrutura. Por que essa aqui é a que mais contribui para o híbrido de ressonância? Porque entre o S, o C e o N, o mais eletronegativo, nós vamos ver sobre eletronegatividade logo após aqui, mas o mais eletronegativo é o N. Então, o seu resultado aqui deu -1. E o resultado dos outros deu 0. Já aqui o S que deu -1 e aqui o N que deu -2. Então, e o S aqui deu +1. Como eu quero uma estrutura mais estável, que mais contribui, uma mais correta,
Eu vou escolher essa estrutura aqui, porque a carga formal do nitrogênio deu menos 1 e ele é o mais eletronegativo, então a carga mais negativa deverá ser dele. E os outros deu 0, indicando que são estruturas que estão estáveis. Agora, por fim, vamos falar da eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade definida por Linus Pauling e que expressa a capacidade de atração dos elétrons exercida sobre um átomo que participa de uma ligação. Temos aqui essas bolinhas, né, representando a eletronegatividade. Temos o F2, que você vê que a bolinha está com o mesmo tamanho, não tem nenhuma diferença. O HF, nós temos diferença, não temos entre o H e o F. O F, a bola está maior, está mais vermelha. O H está mais azulzinha. O F, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O Li e o F, do mesmo jeito, do F está bem maior, mais vermelha, é mais eletronegativa. A cor vermelha indica o acúmulo de carga negativa. Aí aqui, acho que todo mundo já ouviu falar da ordem, né, de átomos eletronegativos, que é F, O, N, Cl, Br, I, S. Tem até umas musiquinhas para decoreba, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Fon, Cl, Brisc, Pi. Tem várias para decorar. E aqui também temos uma tabela que mostra a eletronegatividade desses elementos. Aqui temos em números, né, os mais eletronegativos. Aqui o Flu é o mais eletronegativo, com 3,98. Por isso ele é o primeiro da listinha aqui. Oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo e assim por diante. E aqui nós temos a polaridade junto com a diferença de eletronegatividade para algumas moléculas. Nós sabemos que quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos numa molécula, dois elementos numa molécula, for 0, essa molécula não é polar. Então, se a diferença entre um e outro der 0, a molécula não é polar. Se essa diferença der algum valor, a molécula é polar. Aqui, por exemplo, temos o composto HF, que é a diferença de eletronegatividade de 1,78. HF é um composto polar. HCl, HBr, HI. E os compostos diatômicos, H2, Cl2, O2, que temos aqui como exemplos, deram diferença de eletronegatividade igual a 0, então não são polares. É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Obrigada pela atenção e participação.